Vou ler com vocês, tá? Então, o verso 20 ao 27 do capítulo 9 de Daniel. Bora ler juntos aí, vocês com os olhos, lógico, né? E eu aqui narrando para vocês, tá? Então, 9 de Daniel, verso 20 até o 27. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, lá para umas 3 horas da tarde. E me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha só, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar. Pois és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre os judeus, tá? Não está falando do mundo, sobre esse povo. E sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então olha só como é contado, desde a ordem que saiu para edificar, né, para restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, ou seja, 49 semanas, não é isso? Só que aqui a gente precisa entender, tá? Semanas aqui não são semanas literais, irmãos. São período de 7 anos. Então tem essa questão, né? Período de 7 anos, tá? Então a gente fala aqui de 70 vezes 7, que vão dar 490, não é isso? 490? 7 vezes 7? Então vamos lá. Só que aqui ainda, ó, preste atenção. É que eu fiz aqui talvez uma confusão agora, porque eu falei já do total, mas calma, o versículo está falando de 69, não de 70 ainda, ó. Mas vamos chegar no 70 lá. Lê de novo 25 para ficar bem claro. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, ou seja, 7 mais 62, aí dá 69, não é isso? Então, desde o ano 516, lembra que eu falei para vocês? 516 começaram a restaurar, que acabou o cativeiro, 70 anos. 516, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias. Então, ó, passando 69 semanas, o Messias seria tirado, ou seja, seria morto. Vamos devagarzinho aqui, irmãos. Ano 516. 69 semanas, ou seja, 69 vezes 7 anos, fazendo a conta básica aqui, tá? Então, 69 vezes 7, né? 7 vezes 3, 8, 9, 2, tá? 483. Fiz a conta rapidinho aqui. Renato tinha feito já muito antes. Preste atenção. 483 anos, vocês estão acompanhando esse raciocínio? 483 anos, né? Do ano 516 até vir o Messias. E esse Messias seria morto. Então, se a gente fizer a conta, ano 516 menos 483, vai dar ano 33 da nossa era. Ano 33 é quando Jesus morre crucificado. Olha só, a exatidão, irmãos, da profecia. É exato a profecia, tá? Então, não tem nem mais e nem menos aqui. 483 anos passam, tá? Vamos lá no verso 26 em diante. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só, quem é esse povo do príncipe? É Roma, o último império da visão que Daniel interpretou do rei, do Nabucodonosor, né? Que seria Roma. Então, o povo do príncipe viria de novo, novamente, para destruir a cidade. Isso aconteceu? Aconteceu. Quando aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. O general Tito,
né, um general romano, veio sobre as ordens do imperador Claro, destrói Jerusalém. Então veja a profecia para o futuro também, né, acontecendo. Então vamos lá. Destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Olha só, irmãos, o raciocínio. Não eram 70 semanas? Só que passaram quanto? 69 semanas. Né? Eram 490 anos, passaram-se então 483, ou seja, faltou 7 anos, 1 semana, né? Faltou 7 anos. Esses 7 anos, não foi o intervalo dessa 69ª, ou seja, da 69 para 70, não foi revelado para Daniel que haveria esse espaço de tempo. E que espaço de tempo é esse? É esse tempo da igreja que nós estamos vivendo. Então, o ano 69, né, da profecia, aliás, a 69ª, 69 semanas, ela parou lá em Jesus, a contagem. Então, já tem 2000 anos o intervalo, da 69 para 70. E a gente não sabe quanto tempo vai ainda haver para chegar essa última semana, esse últimos 7 anos, tá certo? Então, assim, para Daniel não foi revelado a era da igreja. Não foi, ele já profetizou como se tudo fosse acontecer de uma vez só. Mas olha só que coisa interessante o verso 27. E ele firmará, ou seja, esse povo do príncipe, né? O povo pagão, tal, que persegue Israel, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Então, por 7 anos ele vai fazer uma aliança. Na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, preste atenção aqui, porque Apocalipse vai falar isso pra gente, né? Apocalipse vem trazendo a mesma informação. Ou seja, que haverá um anticristo, um líder mundial, que fará um concerto de paz com Israel, né? Só que na metade desse seu acordo, ou seja, por 7 anos, 3 anos e meio depois, ele quebra o acordo, né? Ele não mantém a sua palavra e começa a perseguir os judeus, mundialmente falando. Isso é o que o Apocalipse chama de grande tribulação. Aqueles últimos 3 anos e meio, né, de grande perseguição, de grande punição de Deus para a humanidade. E Israel é perseguido nesse tempo, hein? Então vamos lá, só a gente juntando aqui, ó, Daniel junto com Apocalipse. Voltando, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, olha só o capítulo 9 aqui, nesse trecho, é revelado quando virá o Messias. Esse povo está lá no cativeiro, Deus está falando, ó, eu vou enviar um Salvador para vocês, né? Eu vou enviar o Messias para vocês. Só que ele vai ser tirado de vocês, ele vai morrer, mas ele vai expiar o pecado do meu povo, né? E depois vem esse príncipe, o povo do príncipe, vai perseguir a cidade, vai destruir a cidade de novo, vai perseguir vocês. Isso acontece. Ele depois fará um concerto, né, com vocês, os judeus, mas depois, na metade da semana, ele quebra esse concerto e aí começa a perseguir novamente vocês. Então, para Daniel foi falado como se tudo fosse acontecer assim, ó, né, direto. Só que parou lá em Jesus, e essa 60ª, né, 70ª que fala, 70 semanas, vai se cumprir lá no final dos tempos, em Apocalipse, que são aqueles 7 anos de tribulação que a gente fala em escatologia. Entenderam, amados? Mais ou menos? E aí é interessante, o capítulo 10, o capítulo 11, inclusive, ele vai falar, né, o finalzinho do capítulo 11, ele vai falar algumas características do anticristo, como será. Depois vocês leem em casa aí, tá? Leem em casa, vocês estão em casa, eu que não estou. Vocês leem. É o costume de falar com os irmãos na sala, né? Em casa vocês leem, vocês já estão em casa, velho. Então, depois de acabar a aula aqui, vocês leem aí, tá? Pra gente ganhar tempo. O capítulo 11, do verso 35 até o 45, né? O restante do capítulo 11, vai falar das características do anticristo, tá? Bem interessante vocês lerem aqui. Depois vocês vão perceber algumas informações bem interessantes que fala do anticristo, ou seja, esse líder mundial lá no final dos tempos, né? Então, só pra gente encerrar aqui o capítulo 12, Deus, ele vem falando para
então Daniel, né, dos últimos tempos. Só que o interessante é que Deus diz para Daniel selar este livro, porque essa profecia é para muitos dias futuros, não é para aquele tempo. Olha só, né? Então, de fato, Deus não revela para Daniel o detalhe dos últimos tempos. Ele fala num plano geral, né? Tranquilo, amados? Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa aqui, talvez não tão explicado, que eu falei um pouco assim, bem superficialmente, mas bora lá. Vamos aproveitar os minutos. Pode falar, Douglas. Então ele pede para selar o livro, né? Aí selou o livro. Isso. Então esse livro só vai ser aberto quando Jesus voltar, que vai ser aberto os 7 selos. É isso? Não, não é nesse sentido. Ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo exatamente, né? Para a gente ler e tentar aqui entender o que seria o selar esse livro, né? Ou melhor, não é o livro, desculpa, eu falei o livro, né? É o verso 9, tá? Capítulo 12, versículo de número 9. Não é que o livro vai ser, né, selado, e sim a profecia, né? Ó, verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Entendeu? Então não é selado no sentido de estar fechado porque lá no Apocalipse fala, né, que os livros vão ser 7 selos abertos e tal, né? Não tem ligação, não é esse livro, não fala sobre isso. Fala que essa profecia, elas são para um futuro bem distante, não é para agora. Por isso que ele fala, ó, essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso vai se cumprir, né, até mesmo o final dos tempos. Só que essa profecia não é para aquele tempo, é para um tempo futuro, né, distante. Apocalipse, quando a gente lê, logo no comecinho, aí fala, né, essas palavras que brevemente vão acontecer. Então Apocalipse já fala que o tempo do fim ali já começou, né, lá com o João. Já começou, a gente chama de escatologia iniciada, mas não acabada, né? Então, na ótica bíblica, olha que coisa interessante, a vinda de Jesus já é o começo do final da história humana. Percebe que coisa interessante? A vinda de Jesus a gente chama de escatologia iniciada, né? Só vai acabar mesmo no final dos tempos, no Apocalipse ali. Mas a vinda de Jesus já é esse início do final dos tempos. Não tem nada a ver com o princípio de dores, aí é outra história, né? Na intensificação lá na pontinha mesmo, no final da história. São coisas que parecem ser a mesma coisa, mas elas são diferentes aí na questão histórica, eu estou falando, né? Na questão histórica, tá? Mas vamos ler aqui, ó. Eu acho que vale a pena a gente ler, né? Verso 7, ó. Que ele vai recebendo outra visão lá e tudo mais, né? O anjo de novo vem para ele trazer uma mensagem de Deus. Agora é o próprio Miguel, né? Esse Miguel, esse anjo, ele sempre está relacionado com o povo de Deus, no caso o povo de Israel, melhor dizendo, tá? O povo de Israel. O arcanjo Miguel, ele não aparece em outra ocasião a não ser relacionado com os judeus. Então, seja lá com Moisés, né, escondendo o corpo dele, que Judas vai falar, seja aqui em Daniel, né, também a respeito dos judeus, ou seja lá em Apocalipse, no capítulo 12, também relacionado aos judeus. Então o arcanjo Miguel 3 vezes aparece na Bíblia, se não me falha a memória, que eu me lembro agora só são essas 3 vezes mesmo, mas sempre relacionado ao povo judeu, tá? Esse anjo me parece que é uma espécie de um anjo destinado à nação dos judeus na história. Um negócio assim bem curioso e impressionante, né? Visto que me parece também, na angelologia estuda isso, né? Que ele talvez, se não o principal, é um dos principais anjos que Deus tem aí nos seus, sei lá, bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quantos anjos existe aí. É um bocado de anjo, é anjo até umas horas. Né? Mas vamos ler o verso 7. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha que coisa interessante. O livro de Apocalipse usa exatamente essa expressão, né? Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Entenderam?
o livro de Apocalipse usa exatamente essa expressão. Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, é onde haverá grande tribulação, que são os 3 anos e meio último, né? Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Aí Deus responde, ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias dá 3 anos e meio. O Apocalipse também usa essa expressão para se referir aos 3 anos e meio. Olha que coisa interessante. Que semelhança que há. Escritores diferentes, tempo diferente, contexto diferente, língua diferente, mas olha, falando as mesmas expressões, né? Verso 12. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estará na tua sorte no final dos dias. E aqui a gente encerra o livro de Daniel, né? Esse chamado Apocalipse do Antigo Testamento, né? Principalmente desse capítulo 9 até o 12, aqui traz as profecias escatológicas, né? Tranquilo? Mais alguma questão, pergunta? Bora lá. Vamos lá que a gente tem meio minuto. Pode falar. Vamos ver se a gente dá tempo ainda de, se vocês quiserem. Não, só para dar uma visão aqui para mim. Então esse anjo aí foi o que também expulsou lá o Lúcifer do céu. Exato, capítulo 12 de Apocalipse, é o Arcanjo Miguel. Exato. Arcanjo Miguel, né? Ele que esconde o corpo de Moisés, quando o Satanás também quer pegar o corpo de Moisés lá, né? Também que Judas fala, né? Então é ele mesmo, é o próprio varão, é o Miguelzão. Eu ia falar Miguelzinho, mas não é Miguelzinho, Miguelzão, Miguelão. É ele mesmo. É o próprio. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.